meus amigos, minhas amigas. Mais um dia de meditação aqui. Hoje eu quero falar porque a gente está no dia de finados e cabe uma reflexão muito interessante. Vamos entrar em oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou fazer uma leitura bem curtinha do Evangelho de hoje, só para a gente iniciar a meditação. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e serão reunidos em sua presença todas as nações. E ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E para as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. A palavra hoje é muito forte. Ela continua aqui, Jesus fala das obras de misericórdia, né? Os justos irão para a vida eterna e os bodes não, né? Essa palavra tem que de alguma forma nos mover a agir, a sair do lugar, a de fato viver o amor, né? Mas isso eu vou deixar para o final. Primeiro eu quero fazer uma reflexão por que o dia de hoje é de certa forma, uma comemoração dos fiéis defuntos. A igreja celebra os mortos? Não, não é isso. Mas a igreja acredita que, diante desses dois destinos, ou seja, se a alma morreu desconectada com Deus, digamos assim, ela vai para o inferno. Mas se a alma morreu conectada com Deus, pode ser que ela esteja em dois estados, né? Ou na igreja no purgatório, ou na igreja celeste. E nós aqui na igreja, na terra, são os três estados da igreja. De alguma forma, todos estão cooperando para o reino, né? A famosa comunhão dos santos é um mistério da igreja, né? Uma fé que tem de tradição desde das palavras, enfim, dos apóstolos, né? Da igreja primitiva, e até das palavras de Jesus na Bíblia, até do Antigo Testamento, vários lugares, né? Não quero entrar em detalhes aqui, mas você pode achar esse conhecimento aí no catecismo, em várias instruções, ensinamentos no YouTube, em vários lugares. Aqui eu só quero fazer uma reflexão, dado que a gente sabe e a igreja nos ensina isso, né? Então, oremos para as almas do purgatório. Por quê? Porque eles estão lá para purificação. E de certa forma, a igreja nos ensina que o purgatório é ainda um sofrimento. Então, é necessário, né? E é uma obra de misericórdia, uma obra de amor que nós ainda da igreja na terra façamos essa oração pelos falecidos que ainda não encontraram Deus. E quando oramos pelos falecidos que estão com Deus, ou seja, na igreja celeste, de alguma forma essa comunhão volta, né? Porque os santos que já estão com Deus intercedem por nós também. Então, é um dia de celebração porque os mortos fiéis já estão no céu. Ou seja, a igreja no purgatório já é céu, apesar de não estarem face a face com Deus e ser necessário ainda um período de purificação, né? Bom, a segunda parte que eu queria trazer é a reflexão sobre a vida. Primeiro, ressurreição. Jesus nos deixou claro isso. Não existe outra vida. Só temos essa. Tudo que a gente ouvir, além disso, é uma mentira. O inimigo colocou para que a gente se conforte e faça, tá tudo bem. Tudo bem eu pecar agora, depois eu vou ter outra chance, alguma coisa nesse sentido. Pessoal, não existe. Ressurreição, ou seja, temos essa vida e depois seremos ressuscitados. Todos serão ressuscitados? Sim. Inclusive os maus. Como assim, Renan? Sim. Essa palavra de hoje, no último julgamento, ela acontece depois da ressurreição, ou seja, todos serão ressuscitados, né? E aí haverá o julgamento. As ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. As ovelhas para o céu e os bodes não vão para o céu, né? Inferno. E essa palavra, ela é muito forte. E aí, o que acontece então quando a gente morre hoje, antes da ressurreição? A nossa alma se separa do corpo. O nosso corpo
corruptível, né? Ele vai se decompor. E a alma que estiver conectada com Deus vai para Deus. A alma desconectada de Deus vai para o inferno. É simples assim. E quando acontecer a ressurreição, como será esse corpo e tal? A igreja não tem esse conhecimento, isso é um mistério de Deus, né? Jesus nos mostrou que é um corpo espiritual, um corpo glorificado. E assim é a nossa fé também, que será um corpo não mais corrupto, né? Um corpo eterno, mas um corpo espiritual, não para a terra, né? Para a eternidade com Deus. É isso. E aí, o que é preciso, né, pessoal, para a gente, ao ter esse final da nossa vida, a gente ressuscitar para o céu com Deus e não para o inferno? É preciso morrer com Cristo. Como acontece essa morte com Cristo? Primeiro pelo batismo. Quando somos batizados, a gente morre para o mundo e passamos a viver com Cristo. É isso. E aí, a partir de então, a gente precisa viver, né, os sacramentos da igreja e a santidade. Isso que vai nos manter unidos com Deus. São Gregório de Nissa faz uma comparação muito interessante. A nossa alma é uma tela de pintura. E nós somos os pintores, né? A nossa vida praticamente é pincelando a nossa alma. Enquanto a gente vive, a gente está lá pincelando a nossa alma. Então, o que ele traz? Para vivermos com Cristo, estarmos com Cristo, precisamos nos assemelhar a Cristo. E os nossos olhos têm que estar em Cristo, porque assim como um pintor, ao fazer a sua tela, ele olha para a paisagem, a imagem, enfim, que ele quer pintar, nós devemos olhar para Cristo e isso pinta a nossa alma. Pinta a nossa alma. E ele ainda diz que as cores são as virtudes. E aí eu vou pegar um gancho na comparação dele e falar o contrário. Se a gente vive sem olhar para Cristo, nós continuaremos pintando a nossa alma, mas com outra imagem, com outra semelhança que não é a de Cristo. Talvez nós vamos pintar mentira, vamos pintar ódio, vamos pintar divisão, vamos pintar, enfim, morte. Tudo que não é de Jesus é do inimigo, ou seja, leva à morte. Então, se nós queremos se assemelhar a Cristo, precisamos estar de olhos em Cristo o tempo todo. Trago aqui em especial os sacramentos da Eucaristia. Sacramento da Eucaristia. Muito importante essa vida. Trago aqui de novo agora São José. São José. São José foi um grande contemplador, talvez o maior contemplador de Cristo, sempre com os olhos em Cristo. E assim ele modelou a sua alma, podemos dizer, exatamente como Cristo. E por que eu estou falando de São José? Porque São José, ele é considerado padroeiro da boa morte, né? Padroeiro dos agonizantes. Se a gente imaginar como São José morreu, e na tradição da igreja, a maioria dos teólogos acreditam que José morreu nos braços de Maria e Jesus. Não há consolo maior do que esse para uma boa morte. Coloquem essa cena na sua imaginação e tentem imaginar como foi a morte de São José, como foi consolado, como foi amado num momento tão difícil com o próprio Jesus Cristo e Nossa Senhora. E ali, enfim, nos braços, ele teve essa consolação. Então, alguns santos dizem que São José morreu de amor, porque de fato ele foi tão amado nesse momento que ele estava pleno, ele estava cheio, pronto para o céu, né? Então, eu peguei uma oraçãozinha aqui de São José para a gente pedir essa graça, né? Que na hora da nossa morte nós tenhamos uma boa morte, como ele, como São José. São José, que morrestes nos braços de Jesus e Maria,
meu amável protetor, socorrei-me em todas as necessidades e perigos da vida, mas principalmente na hora suprema, vindo suavizar minhas dores, enxugar minhas lágrimas, fechar suavemente meus olhos, enquanto eu pronunciar os dulcíssimos nomes: Jesus, Maria e José, salvai a minha alma. Amém. Amém? Espero que esse dia você faça a oração por algum ente querido, por alguém falecido e pelas almas do purgatório, e também reflita como está a sua caminhada, né? Jesus nos disse que não sabemos a hora, nem quando, como será, mas devemos estar preparados, devemos estar atentos. E ele nos chama nesse sentido todos os dias, a olhar para Cristo e pintar a nossa alma como Cristo. E nos assemelhando a Cristo, a gente vive a palavra do Criador, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem de Deus, mas se assemelhar a Ele depende das nossas ações, dos nossos comportamentos, das nossas atitudes. Amém? Fique em paz, um grande abraço.